Êxodo, capítulo 12. Nova Bíblia Viva. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este mês passa a ser o mais importante para Israel. Será o primeiro mês do ano no calendário dos hebreus. Reúna toda a comunidade de Israel e diga: No 10º dia do mês, cada um vai pegar um cordeiro. Dentro dos grupos de família terá de ser um cordeiro para cada família. Se uma família for pequena demais para um cordeiro, ela convidará o seu vizinho mais próximo. É só calcular quantas pessoas bastam para comer o cordeiro. O cordeiro deverá ser sem defeito, macho e de 1 ano. Em vez de cordeiro, pode ser um cabrito. Guardem o animal até o 14º dia do mês. Nesse dia, no fim da tarde, toda a comunidade de Israel matará seu cordeiro ou cabrito. E o sangue será passado no alto e nas laterais das portas das casas dos quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, terão de comer carne assada no fogo, além de pães sem fermento e ervas amargas. Não coma a carne crua, nem cozida em água. Tanto a cabeça, como as pernas e as vísceras terão de ser assadas no fogo. Comam tudo o que puderem durante a noite. O que sobrar, na manhã seguinte, precisará ser queimado. Ao comerem, estejam preparados para sair, já vestidos, sandálias nos pés e o cajado na mão. E comam depressa. Essa é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos, tanto dos homens como dos animais. Assim, cumprirei a sentença de juízo que lancei sobre os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vai servir de sinal nas casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei por cima, sem ferir ninguém. Assim, a praga de destruição com a qual ferirei o Egito não atingirá vocês. Esse dia será um memorial que vocês e seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Essa celebração é uma lei permanente. Durante 7 dias, comerão pães sem fermento. Logo no primeiro dia, tratem de jogar fora todo o fermento que tiverem em casa. Porque quem comer coisa fermentada, do 1º ao 7º dia, será eliminado do povo de Israel. No primeiro dia e no último dia da semana, convoquem uma santa convocação. Nesses dias, não façam nenhum trabalho, a não ser a preparação da comida. Somente isto poderá ser feito. Celebrem a festa dos pães sem fermento, para lembrar que nesse dia eu tirei todo o povo de Israel do Egito. Portanto, vocês guardarão este dia, para sempre, por todas as suas gerações. Comerão pães sem fermento, desde a tarde do 14º dia até o entardecer do 21º dia. Durante os 7 dias, que ninguém tenha fermento em casa. Porque aquele que comer pão fermentado será eliminado da comunidade de Israel. E isso vale tanto para o estrangeiro como para o nascido nas terras de Israel. Em todas as casas, não comam coisa alguma fermentada. E quanto aos pães, só comam pães sem fermento. Moisés convocou os líderes de Israel e disse: Escolham cordeiros suficiente para suas famílias. Sacrifiquem-nos para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia, usada para sangrar o animal, e passem o sangue no alto e nas laterais da porta.
e que ninguém saia de casa até o dia seguinte, porque o Senhor vai passar para matar todos os egípcios. Mas quando vir o sangue no alto e nas laterais das portas, ele passará sobre aquela porta e não permitirá que o destruidor entre nas suas casas para matá-los. Portanto, obedeçam essas instruções como lei permanente para vocês e para seus descendentes. E quando estiverem morando na terra que o Senhor vai dar a vocês, como prometeu, continuem fazendo essa comemoração. Quando os seus filhos lhes perguntarem: que comemoração é esta? Responda-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor. Isto nos faz lembrar que o Senhor passou por cima das casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Ao ouvir estas coisas, o povo se inclinou e adorou o Senhor. Os israelitas foram e fizeram tudo o que o Senhor tinha mandado por meio de Moisés e Arão. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os filhos mais velhos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, que sentava no trono, até o filho mais velho do escravo, que estava preso no calabouço. Também morreram todas as primeiras crias dos animais. No meio da noite, o faraó, todos os seus oficiais e todos os egípcios se levantaram. E houve grande clamor no Egito, porque não havia casas que não tivessem um morto. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: aprontem-se rápido e saiam já do meio do meu povo, vocês e os demais israelitas. Vão servir ao Senhor, como vocês pediram. Levem também os seus rebanhos e os seus bois, como vocês tinham dito. Vão embora e me abençoem também. Os egípcios pressionavam para o povo sair o mais rápido possível do país, dizendo: todos nós vamos morrer. Os israelitas amarraram em trouxas as amassadeiras, a massa de pão sem fermento e as roupas. Em seguida, colocaram as trouxas sobre os ombros. Antes de partir, pediram aos egípcios objetos de prata e ouro, além de roupas. Tudo como Moisés tinha dito. O Senhor fez com que os egípcios dessem de boa vontade, de modo que lhes davam tudo o que pediam. Dessa forma, os israelitas tomaram as riquezas dos egípcios. Assim, partiram os israelitas de Ramsés para Sucote. Era uma multidão de cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças. Foram também com eles uma multidão de estrangeiros, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras, um número enorme de animais. Com a massa que levaram do Egito, cozinharam pães e bolos sem fermento. A massa não tinha fermentado porque foram expulsos do Egito. Não puderam preparar outro alimento. Ora, o tempo que os israelitas habitaram no Egito foi de 430 anos. No fim desse período, todas as tribos do povo do Senhor saíram do Egito. Por isso, a noite desse dia ficou marcada para sempre na história de Israel, porque foi nessa noite que o Senhor tirou o seu povo do Egito. Essa é a noite do Senhor. Deve ser comemorado por todos os israelitas, por todas as suas gerações. O Senhor disse ainda a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de ter sido circuncidado, poderá comer a Páscoa. Mas o estrangeiro que estiver de passagem e o que vive de salário não comerá dela. O cordeiro da Páscoa deverá ser comido numa casa só. Nenhum pedaço de carne deverá ser levado para fora da casa, e nenhum osso do cordeiro poderá ser quebrado. Todos os membros da comunidade de Israel
terão de celebrar a Páscoa. Quando algum estrangeiro estiver morando na casa de um israelita e quiser participar da Páscoa do Senhor, terá de circuncidar todas as pessoas do sexo masculino. Então, ele poderá participar da Páscoa e será considerado como se fosse cidadão natural de Israel. Mas notem bem, nenhum homem incircunciso poderá participar da Páscoa. A mesma lei se aplica tanto ao cidadão natural de Israel quanto ao estrangeiro que estiver vivendo nas terras de Israel. Todos os israelitas fizeram o que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés e Arão. Naquele mesmo dia, o Senhor tirou o povo de Israel do Egito, segundo as suas tribos. E então, gostou do áudio? Se gostou, deixa seu like. Na descrição tem um resumo mostrando quem escreveu o capítulo bíblico e o contexto em que foi escrito. Deixe seu comentário e peça áudios de outros capítulos. Se não é inscrito, se inscreva lá e ative o sininho para receber notificação de quando fizermos novas publicações. Até os próximos áudios e que Deus abençoe.